17 anos, numa igreja batista, trabalho de jovens em Curitiba. Meu segundo sermão eu preguei numa rodoviária. Nós fomos despedir dos jovens que iam viajar, um jovem, e os jovens da igreja levaram o violão e tal, e na rodoviária antiga de Maringá. E a hora que ele foi entrando no ônibus, os jovens começaram a cantar uma despedida para ele que estava indo embora. E à medida que nós fomos cantando, começou todo mundo parar e olhar, né? Isso em 1979. E aí, Maringá não tinha nem 1,5% de evangélico. Tá? E aí, quando a segunda canção parou de cantar, todo mundo olhando, sem que ninguém falasse nada, e eu morrendo de medo, mas convicto que devia fazer aquilo, dei um passo à frente e comecei a pregar. E falei sobre Jesus é o caminho. E aquele momento, eu lembro que nós fizemos até um apelo. Só um bêbado se converteu, foi à frente, né? Mas os outros ficaram prestando atenção. Eu vi que tinha muitos jovens olhando aquela atitude. Irmãos, eu prego desde os meus 17 anos. E todas as vezes que eu vou pregar, eu sou tomado de um grande temor e de uma grande responsabilidade. Porque a minha convicção de que eu não tenho que agradar vocês, eu não tenho que agradar os pastores, eu tenho que ser fiel ao meu rei. Eu sou um arauto, eu não tenho que prestar atenção aqui, eu tenho que prestar atenção lá, em quem está falando aqui. A minha fidelidade tem que ser a palavra. E é muito difícil, irmãos, hoje numa sociedade de consumo, mesmo na igreja, nas igrejas, há muita preocupação em agradar as pessoas, em pregar um bom sermão para que as pessoas gostem. E é um desafio você ser fiel às Escrituras. Fiel às Escrituras. Deus tem nos chamado para isso. Irmãos, eu não tenho dúvida que nos tempos dos fins, nos dias dos fins, só aqueles que estão ancorados na palavra, a âncora da nossa alma é a palavra do Senhor. A âncora da nossa fé, a nossa firmeza. As tempestades, as tentações, as modas, os movimentos, as heresias, elas vêm e elas passam. E levam muita gente. Levam muita gente. Hoje nós temos, por exemplo, essa nova heresia que é o ensino dos desigrejados. Você não precisa ter uma igreja para ser crente, não precisa frequentar uma igreja para ser crente, não precisa dizimar uma igreja para ser crente. Você pode ser crente pela internet, você pode ser crente pelo celular, você pode viver de pílulas de mensagens curtas, rápidas, que fazem bem à alma, que fazem bem ao coração, que acalenta o teu ego. Hoje é uma tendência, você abrir o celular, está lá uma palavra dizendo que você é importante, que Deus vai te abençoar muito hoje. Deus vai te abençoar se você estiver em Cristo. Porque como lá no Egito, quando o anjo da morte passou, a casa que tinha o sangue do cordeiro era poupada, tinha vida. Mas a casa que não tinha o sangue, o juízo de Deus caía sobre aquela casa. Irmãos, hoje não é diferente. Só existe um lugar de bênção para a nossa vida. E esse lugar é Cristo. E esse lugar é o Senhor. Que eu e você possamos nos esconder em Cristo. Como Paulo diz, nós somos enxertados na videira verdadeira. Louvado seja Deus. Senhor, fala ao nosso coração. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Nós vamos ver a ressurreição hoje na perspectiva de 2 discípulos desanimados, de 2 discípulos desacreditados, de 2 discípulos dispostos a abandonarem a fé, 2 discípulos que estavam no caminho da apostasia, no caminho do abandono da fé, 2 discípulos frustrados com os desígnios de Deus, por não compreender o tempo e o modo de Deus, 2 discípulos que dedicaram a vida, 2 discípulos que assumiram a sua fé publicamente, moravam numa cidade pequenininha,
Uma cidade, um lugarejo assim. Imagino como se fosse hoje, seria como Lovat, por exemplo. Um lugarzinho assim pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo. Esses dois rapazes disseram: olha, nós cremos em Cristo, nós assumimos, nós vamos largar tudo e seguir o Senhor. E agora, no domingo, esses dois rapazes estavam voltando, frustrados, arrasados, decepcionados, inconformados, incrédulos, frios, indo para Emaús. Irmãos, eu não tenho dúvida que há muitos crentes indo para Emaús. Há muitos crentes indo para Emaús, que já viraram as costas para Jerusalém, que já não acreditam mais naquilo que creram um dia. E esse texto vai nos ajudar a entender um pouco a ressurreição nessa perspectiva. Essa narrativa ela está apenas em Lucas. Marcos resume em um versículo só. Lá em Marcos capítulo 16, verso 12, só fala da menção dos dois discípulos, não fala muita coisa. Agora aqui não. Lucas, por ser um pesquisador, Lucas, por estar fazendo uma monografia, por estar fazendo uma pesquisa, tanto o livro de Lucas como de Atos, é uma pesquisa detalhada, acurada. Ele é um pesquisador, um historiador, alguém que tem detalhes, que enriquece, que anota, que pega informações de locais. A riqueza da narrativa lucana é fantástica, fantástica. E aqui, quando ele vai se referir a esses dois discípulos, ele diz assim, versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, em relação ao túmulo vazio. Mas a ele, ninguém viu nada não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, ou de seguir reto. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava,
quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Com a sua Bíblia aberta, com o seu coração aberto, feche teus olhos, ore ao Senhor. Peço para que Deus fale ao seu coração nessa manhã. Peço para que Deus corrija a sua vida. Vá para as Escrituras como um aluno que precisa aprender. Busque um coração de estudante, um coração de aprendiz, alguém que nada sabe, alguém que precisa ser corrigido. Permita ser corrigido, ser disciplinado, ser orientado pelo Senhor. Diga no seu coração: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Disponha o seu coração na presença do Senhor. Senhor, dê graça para quem fala e graça para quem ouve. Somos carentes, Senhor, da Tua palavra. Senhor, Tu és o pão da vida. Só a Tua palavra mata a nossa verdadeira fome. Só a Tua palavra, Senhor, alimenta de fato e solidifica a nossa fé. Somos carentes, Senhor, de conhecer, de praticar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa história do encontro de Jesus com os discípulos do caminho de Emaús é uma das mais lindas do Novo Testamento. Essa história, ela nos relata e ela nos ensina como que é fácil o nosso coração esfriar, como que facilmente nós desanimamos no caminho, como que facilmente nós abandonamos os caminhos do Senhor, como que facilmente nós nos esquecemos das verdades aprendidas. Esses homens estiveram com Jesus, eles mesmos deram testemunho de que Ele era poderoso em palavras, em obras, que Ele curava, que Ele fazia, que Ele acontecia, que eles creram um dia. Irmãos, esse texto mostra a fragilidade do nosso coração. Esse texto, ele expõe a minha fraqueza, a sua fraqueza. Esse texto nos expõe e nos mostra como que nós dependemos de Deus, como que nós precisamos constantemente da presença de Jesus e da palavra de Jesus. Esse texto nos mostra como que facilmente nós entramos em crise na nossa fé. Às vezes ninguém vê, às vezes fisicamente estamos indo para Jerusalém, mas o nosso coração está voltando para Emaús. Às vezes quem convive com você não percebe o seu desânimo. Às vezes quem vê você adorando, cultuando, ofertando, participando, orando, não percebe a sua angústia, a sua dor. E o mesmo remédio que eles tomaram nesse dia, que foi a presença de Jesus e a exposição das Escrituras, é o mesmo remédio, são os mesmos remédios para nós. Todas as vezes que nós esfriamos, todas as vezes que nós entramos em crise, nós precisamos de duas coisas: oração e palavra, presença de Jesus e palavra, presença do Senhor e Escritura. Esse é o nosso remédio. Esse foi o remédio que Jesus receitou para esses dois discípulos. Ela mostra o que acontece conosco em certos momentos da vida. No entanto, ela mostra também o que Ele faz conosco quando nos dispomos a viver na Sua presença. Os irmãos imaginam essa cena, essa situação. Quando Jesus inicia o seu ministério, Ele chama os 12, depois mais 70, e havia um grupo grande de pessoas que o acompanhavam. Obviamente que esses dois não faziam parte da lista dos 12, mas eram discípulos comprometidos, assumidos. E naquele tempo, ser discípulo de alguém era andar atrás. E para andar atrás você tinha que romper, você tinha que deixar. Você tinha que deixar a família, você tinha que deixar tudo. E uma cidade pequena como Emaús, um lugarejo desse, que desaparece do mapa depois,
não é mais nem mencionado. Esse local foi marcado por 2 homens que abandonaram tudo por acreditar num projeto. Eu imagino até as pessoas comentando: você viu o fulano por aí? Você viu Cleopas? Esse nome, por exemplo, nunca mais vai aparecer. E alguém diz: sabe o que aconteceu com esses 2 rapazes? Eles acreditaram em Jesus ao ponto de colocar a vida deles nesse projeto. Largaram tudo, assumiram a sua fé e andaram com Jesus. Viram a Jesus, viram os milagres. E eu fico impressionado com o testemunho que eles dão. Ele diz assim: quais? E ele explicou o que aconteceu a Jesus de Nazareno. E olha as características que eles falam de Jesus. Olha que profissão de fé linda do verso 19. Eles dizem assim: ele era varão profeta, ele era poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante do povo. Que currículo, que testemunho, que evidência de quem andou com Jesus. Imagina esse testemunho em outra circunstância, não aqui com tom de lamúria, com tom de desabafo, com tom de angústia, mas imagina esse testemunho em outra circunstância. Alguém diria: você esteve com Jesus, isso prova que você conhece o Senhor. Mas acontece que Jesus morreu, e até aí tudo bem, e eles achavam que talvez imediatamente após sua morte ele ia ressuscitar. E o combustível da fé durou 3 dias. O tanque da fé seca em 3 dias. Eu fico imaginando que eles, olhando para o coração deles, eles podiam pensar: nós temos fé para a eternidade. A nossa experiência já é suficiente para muito tempo. Nós somos assim, né, irmãos? A gente acha que a gente crê tanto, que a gente é tão forte na fé. A gasolina deles não durou 3 dias. A fé foi esfriando, esfriando. E no 3º dia, naquele alvoroço de Jerusalém, os irmãos imaginam, Jerusalém nessa época, Joaquim Jeremias disse que tinha por volta de 50 a 55 mil habitantes, metade de Umuarama. Nessa época da Páscoa, dessas festas, essa cidade chegava a ter de 250 a 300 mil pessoas. Você imagina? É como se aqui hoje tivesse na nossa cidade aqui umas 600 mil pessoas nessa cidade. Não dá para andar, trânsito, hotéis lotados, restaurante, aquele alvoroço, morte de Jesus, aquela conversa na cidade. Os fariseus festejando, o Império Romano preocupado com aquela agitação política, os saduceus afirmando: morreu, acabou, cadê a ressurreição? Não cremos. Os fariseus se vangloriando do processo da cruz, os discípulos arrasados. É nesse clima que esses 2 jovens tomam a decisão: acabou, chega, não deu, erramos, projeto falido, projeto acabado. Que decepção. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo: qual a solução? E o mais sábio, o mais coerente e o mais cônscio da situação que eles estavam disse: infelizmente, a única coisa que nós podemos fazer é voltar para casa. Vocês imaginam, irmãos, o que significa voltar para casa numa circunstância dessa? Vocês imaginam quanto que durou esses 11 quilômetros? Ao ponto do texto dizer que eles conversavam e discutiam no caminho. E eles voltam conversando e discutindo, desabafando, arrasados. E de repente alguém se põe ao lado e começa a andar com eles. Mas eles estavam tão voltados para eles mesmos, eles estavam tão voltados para a crise de fé, que quem estava andando ali com eles era o próprio Senhor Jesus, e eles não perceberam. Você vai dizer: mas que absurdo, como é que pode? Eu pergunto para você, meu irmão, quantas vezes na minha angústia, na sua angústia, Jesus está do nosso lado e a gente não percebe a presença de Jesus? Quantas vezes você vai orar e a oração não passa do teto? Quantas vezes na sua angústia vem um sentimento que você tem até medo de admitir e dizer: Deus me abandonou? Quantas vezes no teu sofrimento, na tua angústia, na sua decepção,
mesmo Jesus presente, você não conseguiu perceber a sua presença. Os olhos do julgamento parecem um absurdo, mas se você se identificar, se você perceber, se você for honesto com as suas crises espirituais, com as suas lutas pessoais, com as suas fraquezas, com as suas incredulidades, você vai dizer: eu entendo que esses dois discípulos passaram. Ao ponto que Jesus olha para ele e fala assim: o que vocês estão conversando? Qual é a boa? Qual é o assunto? E aí eles espantados olham e falam: mas você não é daqui? Só você não sabe. É como se ele dissesse: olha, tem 250 mil pessoas sabendo, só você que não está sabendo? Ele disse: o quê? Quais conversas? Quais assuntos? Ele disse: olha, Jesus. E aí eles colocam essa confissão de fé, essa profissão de fé linda, linda do verso 19. Ele diz: Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para a morte, para ser condenado, e o crucificaram. Então esse é o fato. Então agora você está consciente do fato? Tá, mas esse fato tem uma implicação conosco. A nossa discussão aqui vai além. Eles explicando para Jesus. Ele disse: olha, verso 21, nós, os discípulos, a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa fé, é que fosse Ele quem ia redimir Israel. Havia uma expectativa de redenção. E aqui uma mistura que não era só redenção espiritual, era política. Havia uma expectativa de que Jesus ia derrubar o Império Romano, derrubar a lei dos fariseus, implantar o reino. Isso é tanto verdade que uma mulher que amava muito os seus filhos, quando viu o movimento de Jesus, encosta nele e fala assim: Senhor, vem cá, já que o Senhor vai reinar aqui, vai assumir tudo aqui, eu tenho uma sugestão para dar para o Senhor. Eu tenho 2 filhos que são 2 gênios, são os meninos mais fantásticos do mundo. Você precisa de ver que maravilha que são esses 2 meninos. Mas olha, gente de primeira qualidade. Eu vou dar uma sugestão para o senhor vai precisar. O senhor tem que estar perto de gente séria. O senhor põe um no teu lado direito, o outro lado esquerdo. Aí Jesus, mensurando a cruz, falou assim: você não tem ideia do que você está me pedindo. Você não faz nem ideia do que você está me pedindo. O trono que eu vou sentar, o cálice que eu vou beber, a glória que eu vou experimentar, se você soubesse, você não ia querer para os seus filhos, não. Então havia essa expectativa. E eles dizem: olha, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, ao contrário. Já é 3º dia e nada. É verdade que as mulheres foram lá e um anjo falou alguma coisa para elas, e aí os discípulos foram lá e de fato o túmulo estava vazio. Como o pastor Valtenir teve esse privilégio de ver o túmulo vazio, eles também viram e falaram: está vazio. Agora, de estar vazio até a ressurreição tem uma distância muito grande. Que está vazio todo mundo viu. Que ele ressuscitou? Não estamos sabendo. E Jesus os confronta com a palavra. Irmãos, eu fico impressionado com Jesus e gera no meu coração um desejo muito grande de ser seguidor de Jesus nesse aspecto. Com o diabo, quando ele foi tentado, como é que ele respondeu ao diabo? Está escrito, palavra, palavra. Irmãos, nessa crise aqui, Jesus podia falar o que ele quisesse. Jesus podia pegar e dizer para eles: olha, dá uma olhadinha aqui na minha mão, põe o dedo aqui. Como fez com Tomé? Jesus podia pegar ele pelo colarinho, balançar os dois e falar: aqui, ó, estou aqui. Mas o instrumento de revelação que Jesus usa é a sua presença e a sua palavra. Sua presença e sua palavra. E eu fico imaginando que esses 11 quilômetros, percorrer 11 quilômetros, a gente imagina que pelo menos aí umas 3h30 de caminhada. Né? Quem gosta de fazer caminhada sabe que é muito difícil andar mais de 5 por hora, né? Uma caminhada longa assim. Eu imagino que Jesus pegou ali e começou a expor a Escritura, fazer um sermão expositivo longo, desde o Antigo Testamento até o finalzinho ali, de Malaquias, ali os profetas foi falando tudo, e nada. Irmãos, a palavra de Deus é uma semente que quando ela é depositada no nosso coração,
a priori nós olhamos e parece que não aconteceu nada. Os pais têm esse mesmo sentimento. Você prega para um filho, ensina, e você olha e parece que você não vê nada. Mas a semente foi depositada no coração daqueles dois. E na hora certa, ela germinou. Assim também é comigo e com você. Nós precisamos estudar as Escrituras. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos nos encher das Escrituras, que no tempo certo ela vai germinar. E aí Jesus faz menção de ir direto. Nessa cultura, irmãos, a hospedagem fazia parte, era uma cobrança, era quase que uma impossibilidade você não hospedar. Se alguém pedisse hospedagem, se alguém necessitasse de hospedagem, dentro da cultura judaica, a hospedagem ela era fundamental. Era quase que desonroso para uma família não hospedar alguém que precisava. Você vai ver vários textos nas Escrituras que fala, tanto que a Bíblia vai dizer que nós somos dispenseiros. Na hora de hospedar, nós precisamos ter uma dispensa cheia como pregadores para servir quem precisa. E quando acontece essa menção, Jesus tentando passar direto e eles entrando, eles olham para Jesus e falam, fica conosco, já está tarde. E Jesus não abre a boca mais e entra, já tinha pregado. E eles sentam à mesa e a hora que eles vão comer, no partir do pão, também essa era uma forma de honrar uma visita. Quando eles iam comer, pela cultura, eles colocavam o pão na mão da visita e a visita podia partir o pão. Mas no ato de partir o pão, na comunhão, abrem-se os olhos. Eles veem ao Senhor. E o curioso, irmãos, que enquanto eles não viam, Jesus estava presente. A hora que eles viram, Jesus desaparece. Jesus sabe, né, quando que nós precisamos da sua presença e quando nós podemos caminhar por fé. Jesus sabe que às vezes nós precisamos de algo mais. Depois que a gente crê, aí a gente caminha pela fé. Esses dias alguém disse assim, puxa, mas essa pessoa crê porque aconteceu. Eu disse, olha, mais fé tem aquele que nada vê e crê. A maturidade da fé não é quando a gente vê e crê. Essa é a infantilidade da fé. A maturidade da fé é quando a gente não vê nada e mesmo assim cremos. E eles não viram mais nada, mas eles estavam tão crentes, irmãos, que a Bíblia diz que eles largaram tudo. Quem tinha caminhado 11 quilômetros, agora volta de noite, 11 quilômetros. Volta correndo para estar com os discípulos. E quando eles chegam lá, já tem a notícia, Pedro também já viu. Ele disse, nós também vimos. Irmãos, aqui nasce o movimento cristão. Toda a ação da igreja nasce dessa esperança, dessa fé. Esperança na Bíblia, irmãos, é diferente de esperança no mundo. Você pegar um dicionário, o que é esperança? É aquela possibilidade vaga que alguém pode ter. Esperança na Bíblia é certeza. Quando a gente fala que a gente espera o céu, a gente tem esperança de ir para o céu, não estamos dizendo aquela mesma esperança que as pessoas têm quando jogam na Mega Sena, não, né? Você chega lá, ele está fazendo uma fezinha, você pergunta, você vai ganhar? Tem esperança, né? Aquela esperança assim que você... Isso não é fé. Na Bíblia, esperança é convicção de fatos e certezas que a gente não vê, mas tem certeza que estão ali. Irmãos, eles têm tanta certeza que eles se convertem, eles fazem a convergência, eles fazem a conversão, eles voltam 11 quilômetros. Eu queria fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida, nessa manhã. E a primeira delas, irmãos, que facilmente, muitas vezes, nós estamos indo em direção a Emaús. Nosso coração é enganoso. Nós precisamos de comer o pão diário. A comida de ontem não serve para hoje. Se você não se alimenta espiritualmente, você vai fraquejar. 3 dias de falta de ver alguma coisa foi suficiente para a fé desses irmãos esfriarem. Irmãos, Jesus tinha ressuscitado. Os apóstolos estavam confusos. Era um momento de confusão. Os discípulos foram se dispersando. Nenhum líder o vira, senão algumas mulheres. Cansados de esperar, cada um ia voltando para a sua vida normal. Lucas aqui, ele pega esse fraga de 2 desses discípulos voltando para Emaús. Sua volta pode ser vista como o fim de uma esperança, fim de uma jornada, fim de uma aventura, de um projeto.
O fracasso fazia parte dessa volta, era um símbolo dessa volta. Voltar para Emaús era a figura de um fracasso. Jerusalém era uma cidade onde tudo acontecia. Como eu disse para vocês, tinham de 250 mil a 300 mil pessoas nessa cidade. Os discípulos iam em direção a Emaús, um lugar inexpressivo, de onde não ficou nenhum registro consistente. Ir de Jerusalém para Emaús era ir do sentido para o nada, da plenitude para o vazio, da vida para a morte, do projeto para a frustração. Irmãos, quantos crentes estão indo para Emaús? Quantos crentes desanimados? Quantas pessoas você encontra e você diz: como é que está a fé, meu irmão? E disse: pastor, não deu certo, eu tentei. Quantas pessoas caindo pelo caminho, irmãos? Quantas pessoas você conheceu que já estiveram aqui nessa igreja, que já frequentaram, que já participaram, que já tiveram papéis fundamentais, hoje estão em casa, estão em Emaús, não amam mais Jerusalém, não acreditam mais no projeto do reino, desmaiaram, como diz Hebreus, desanimaram. Irmão, sonde o teu coração se você não está indo para Emaús. Perceba no seu íntimo se você não tem vontade de ir para Emaús. Leia o seu coração se não há um processo de desânimo na sua fé. Sabe, irmãos, a gente começa a acostumar, as coisas começam a ficar comum, cantar fica comum, orar fica comum, vai entrando numa rotina da fé, vai deixando de orar, deixando de interceder, deixando de ler a Bíblia, deixando de alimentar, vai enfraquecendo, e quando você percebe, o seu coração já saiu de Jerusalém e você está voltando para Emaús. Quantos crentes desanimados! Tem hora que eu encontro pessoas que faz muito tempo que a gente não vê. Como pastor, a gente 32 anos de ministério, pregamos em tantos lugares, conhecemos tantas pessoas, e diz: como é que está, meu irmão? Tudo bem, pastor. E a fé? Disse: pastor, eu tenho saudade do nosso tempo, que tinha isso, que tinha aquilo. Hoje as igrejas não têm mais isso. Sabe aquele saudosismo assim, achando que o passado era melhor? Irmãos, o passado foi muito bom, mas hoje é muito melhor. Hoje é o dia do Senhor. Deus está agindo hoje. O nosso Deus não é morto. Nosso Deus não agiu no passado. Nós não temos uma história de glória, nós temos um presente de glória. Deus está vivo e presente, e Jesus está conosco hoje. É fácil você olhar para Emaús e voltar. Há situações que podem nos levar para Emaús. Um casamento ruim, uma crise financeira, um problema de relacionamento na igreja. Eu fico impressionado como que pessoas abandonam a fé por causa de problema de relacionamento na igreja. Eu encontrei há pouco tempo uma pessoa que eu fiz o seu casamento, numa cidade que eu fui pregar. Eu disse: e aí, tudo bem? Firme na igreja? Não, pastor. O que aconteceu? O senhor lembra daquela pessoa assim, assim? Eu falei: lembro. Então, tive um problema de relacionamento com ele, ele nunca me pediu perdão, ele me pisou, me humilhou e me traiu, e eu fiquei tão decepcionado. Eu falei: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, quantos membros tinha naquela igreja? Uns 400. Deus te decepcionou? Não. Agora veja essa matemática, Deus não te decepcionou, 399 pessoas não te decepcionaram, uma pessoa te decepcionou e você abandona tudo? Você não acha que essa matemática está errada, não? Você não acha que você está ouvindo o rancor e o ressentimento da tua alma, e você está se vingando, e esse ódio e esse veneno está caindo exatamente sobre você do que dos outros? Irmãos, facilmente nós temos vontade de ir para Emaús. Nosso coração é enganoso. Uma oração sem resposta, uma crise familiar, pode ir nos afastando, esfriando. Sabe um dos sintomas que teu coração está frio?
é que Jesus está presente e você não percebe mais. Uma das marcas das pessoas que estão indo para Emaús é esta. Termina a reunião da igreja, você sai ali fora, a pessoa fala, que culto, que louvor, que palavra. Você fala, eu não vi nada. Eu também estava lá, eu não vi nada disso. Irmão, mas na hora que nós cantamos aquela canção maravilhosa, que a igreja inteira ficou tocada por Deus, você não sentiu nada? Não vi nada. Jesus estava agindo ali, presente, falando, e você não ouviu. Sabe por quê? Porque você está voltando para Emaús. Você está perdendo a capacidade da percepção da presença de Jesus. Não é Ele que está ausente, é você que está insensível. Não é Ele que está ausente, é você que está anestesiado pelas suas crises. Porque os seus olhos não estão voltados para Ele, seus olhos estão voltados para você mesmo. Você está mais preocupado com os seus sentimentos, com as suas ranhuras, com as suas feridas pessoais, do que erguer os olhos da fé e contemplar o Senhor da glória que está do nosso lado. Irmãos, o gostoso, o lindo, o maravilhoso, que Deus é imutável. Deus nunca reage, Deus só age. Deus não muda. Quando Adão se desvia, Deus olha e fala, Adão, onde estás? Quando Esaú peca e sacrifica, Samuel pergunta, o que você fez? Quando Davi peca, Natã levanta e fala, é você. A proposta, o processo de restauração sempre começa com Deus. Eles estavam voltando, mas quem se põe no caminho é Jesus. Irmãos, João vai traduzir isso dizendo, não somos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. Não somos nós que buscamos a Deus, irmãos, é Deus que nos busca. Não somos nós que vamos ao encontro ao Senhor, nós respondemos ao chamado da graça. Irmão, se hoje você está aqui, se você ora e se você está firme, é porque o Senhor te buscou, aleluia. Creia nisso. É Jesus que se põe ao caminho, não é eles que buscam Jesus, não é eles que dizem, vamos voltar. Ao contrário, estavam desanimados, frustrados, fracassados, e nesse fracasso, nessa hora de dor, Jesus se põe ao lado. Irmãos, o nosso Jesus é aquele que nos busca, o nosso Jesus é aquele que nos ama, o nosso Jesus é aquele que entende a nossa incredulidade, entende as nossas fraquezas, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele não espera mais do que nós podemos dar, Ele nos busca. E eu quero dizer uma coisa para você hoje, olha do seu lado, Jesus está presente. Olhe do seu lado, você não está vendo? Você não está sentindo? Sabe o que isso muda? Não muda nada. Você sentindo ou não sentindo, Jesus está aí. E Jesus está ao lado. Ele quer se revelar a nós. Irmãos, outra verdade é que quando estamos na sua companhia, Jesus se revela. E ao se revelar quem Ele é, Ele revela quem nós somos. A perspectiva deles é que o projeto tinha dado errado. Na revelação de Jesus, eles entenderam que eles é que estavam errados. Na visão primária da caminhada, era o projeto que fracassou. Na revelação de Cristo, eles entenderam que era eles que eram os fracassados. Irmãos, quando a gente está desanimado, está todo mundo errado, é os outros que estão errados, são as pessoas que estão erradas, é a igreja que está errada, é a estrutura que está errada, é a mulher que está errada, é o marido, são os filhos, são os outros. Mas quando nós estamos com o Senhor Jesus e quando Ele se revela a nós, nós temos uma convicção, eu estou errado e eu preciso mudar. Quem tem que voltar para Jerusalém sou eu. Quem tem que fazer o caminho de volta sou eu. Eles são tomados por essa convicção. Tudo muda na revelação de Cristo. Tudo muda na manifestação da graça de Deus. Agora, por que eles não perceberam Jesus? Por quê? Primeiro, porque eles estavam muito preocupados com os seus problemas. Irmãos, quando nós estamos voltados muito para nós mesmos,
o nosso egoísmo, nós somos embriagados pelo nosso egoísmo, a gente não consegue perceber. A gente não consegue erguer os olhos e ver. Mas quando a gente olha do lado, a gente vai crer que Jesus está ali, a gente vai ver o Senhor ali. Sabe, irmãos, mesmo desanimados, mesmo afastados, eles tinham semente da palavra. A prova disso é que quando Jesus falava, ardia o coração deles. Esses dias, um irmão precioso nosso, um presbítero, recebeu uma chamada daquela, sabe aquela chamada de você ganhou um carro? Você ganhou um carro e estou ligando para você para te dar uma notícia boa. Aí, aqueles trotes de cadeia, né? E aí você começa a conversar, ele fala, é só depositar 3 mil, que daí o carro vende 100 mil. E esse irmão presbítero percebeu que era um trote, pegou o telefone da esposa, deu corda para a pessoa, foi falando, no meio da conversa, ele disse, deixa eu falar agora você vai ouvir. Eu sou um homem de Deus, você está agindo com a mentira, você está sendo usado por Satanás para usar as pessoas, para trair as pessoas, para enganar as pessoas. O diabo sempre usou a mentira, você está sendo um instrumento de Satanás. E eu quero dizer uma coisa para você, Jesus ama a sua vida, e Jesus tem um projeto para a sua vida, e você está fora do projeto de Deus, você vai para o inferno. Do outro lado, ele começou a ouvir soluços de lágrimas, de choro, e essa pessoa disse, olha, eu sou um crente desviado, eu sou uma pessoa que era crente, eu frequentei a igreja, eu abandonei os caminhos do Senhor, eu entrei para o caminho das drogas, o caminho do pecado, do roubo, e hoje eu estou aqui numa cadeia, extorquindo dinheiro das pessoas. E quando você começou a falar, eu senti a mesma coisa que eu sentia nas igrejas, nos cultos. Irmãos, quando Jesus fala, arde o nosso coração, mesmo quando estamos longe. E esse presbítero pôde ministrar essa pessoa, orar. Obviamente que ele não sabe de cadeia que ele está, ele nunca mais fez contato, mas essa pessoa teve uma oportunidade de se arrepender. Às vezes você encontra uma pessoa, você começa a conversar e ele diz, pastor, deixa eu te contar uma história. Eu era crente, eu amava o Senhor, eu andava nos caminhos do Senhor, mas daí aconteceu uma coisa aqui e ali, eu fui desviando e eu não consigo voltar mais. Quantos desviados a gente encontra? Quantas pessoas que foram tragadas pelo diabo, pelo mundo, pelo curso desse mundo? Eu acredito na receita de Jesus, presença de Jesus e pregação da palavra, presença de Jesus e pregação da palavra. Você quer desistir de Emaús e voltar para Jerusalém? Presença de Jesus e leitura da palavra. Para concluir, irmãos, temos 2 minutos para concluir. Eram 11 quilômetros de volta, era noite, desanimados, mas agora motivados, crentes. Eu costumo dizer que quando tem fé não tem problema, né? A pessoa diz assim, mas pastor, eu moro longe, eu estava indo na igreja, mas chegou gente. Essa é a mais clássica, né? Esse aqui, quando está desanimado, irmãos, nada dá certo, tudo é problema. Mas um crente motivado, um crente no Senhor, não tem doença, não tem crise financeira, não tem distância, não tem chuva, não tem sol, não tem nada que segura. Esses homens voltaram 11 quilômetros, andaram naquele dia 22 quilômetros, foram desanimados e voltaram extremamente animados, motivados, crentes de que Cristo estava vivo. 2 conselhos para você. Primeiro, descubra quem é Jesus. Jesus não é um projeto fracassado, Jesus não é uma ilusão que morreu. Só morreu, mas ressuscitou. Segundo, vá para Jerusalém. Largue Emaús. Não tem nada em Emaús, meu irmão. Você está voltando para o mundo? Não tem nada no mundo para você. Você está com vontade de voltar para o mundo? Não tem nada para você lá, rapaz. Não tem nada. Você está iludido ainda que tem alguma coisa lá fora que vai saciar a tua sede, que vai matar a tua fome? Não
Rapaz, você está enganado. Você está iludido. Abandone Emaús de uma vez. Tire seus olhos do mundo. Você está aqui dentro e amando o mundo? Você está como uma mulher de Ló olhando para trás? Você está aqui de olho lá em Emaús? Rapaz, Emaús não tem nada. Emaús é o símbolo do fracasso, do regresso, do nada, do caos, do fim. Erga seus olhos firmes para Jerusalém. Olhe para Cristo. Ore para o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia, Jesus. Remeta seus olhos para Hebreus capítulo 12, quando o autor do Hebreus diz assim: nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, a morte estava imperando nos coliseus, os leões devorando os cristãos, o escritor percebendo o desânimo, a igreja tentando voltar para Emaús, muitos cristãos voltando a ser judeus. O autor dos Hebreus diz assim: olha, perceba essa arquibancada onde as pessoas, essa arena, estão gritando, histéricas, para os leões devorar os cristãos. Olhe para essa galeria, olhe para essa arquibancada com os olhos da fé. Veja Abraão, veja Moisés, Jefté, olhe para quem está ali, olhe para Davi, olhe para esses homens, olhe para Samuel, homens que honraram a Deus, homens que seguiram a sua carreira até o fim. Essas pessoas são testemunhas. O autor dos Hebreus diz: essa nuvem de testemunhas está aqui. Agora corra essa carreira, fica firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmão, olhe para Jesus nessa manhã, Ele está vivo. Olhe para Ele, siga a sua carreira. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para aqueles que caem. Olhe para o Senhor e vá para Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Confesse ao Senhor. Irmão, você está desanimado, declare o seu desânimo para o Senhor. Você está passando uma crise de fé, diga para o Senhor nessa manhã: Senhor, me perdoa. Permita que o Senhor sente na sua mesa e parta o pão da sua vida. Permite que Ele dê uma nova direção no seu caminhar. Converta-se ao Senhor nessa manhã e volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém. Abandone Emaús, tire seus olhos do mundo, meu irmão. Minha irmã, quem sabe você está olhando para o mundo e desejando as coisas do mundo. Isso não mata a sua fome, isso não mata a sua sede. Isso produz morte. Ah, Senhor, tem misericórdia do nosso coração incrédulo. Pai, obrigado porque o Senhor nos visitou nessa manhã. A Tua palavra avivou o nosso coração. Pai, nós estamos animados, ó Deus, cheios de fé, cheios de alegria, entusiasmados com o projeto de Jerusalém. Pai, Emaús está nas nossas costas, nós abandonamos Emaús. Nosso projeto é o Senhor, é o